Renato, Ângelo, né? Enfim, figuras que de fato efetivamente participaram na construção mesmo dos processos para desenhar de fato a licenciatura. E não foi fácil, os conflitos foram muitos, as contradições foram muitos, os acertos e desacertos, como ainda há. Mas eu creio que essas questões aí muitas foram superadas, porque havia aí uma questão que eu destaco nesse momento da memória do curso, que é uma disposição enorme de todo o colegiado para pensar e repensar e adequar e aprimorar o projeto político-pedagógico da licenciatura e superar, como ainda hoje é um limite, e até que talvez aí possa enfatizar, o limite desse diálogo profundo do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista mesmo da vida acadêmica, que é o diálogo entre licenciatura e bacharelado, de forma que a gente tem em mente, assim, nós temos 2 cursos dentro de uma perspectiva que é a formação de cientistas sociais críticos, reflexivos, capazes de pesquisar e, ao pesquisar, articular isso com o ensino e, a partir daí, contribuir na formação de massa crítica, seja nas universidades onde esteja, seja nas instituições ou na sociedade civil, seja dentro da sala de aula do ensino fundamental. E por isso que a gente batalhou ainda a batalha, entra nos fóruns de debate, inclusive muitas vezes com certos enfrentamentos, porque nós achamos e acreditamos, pensando na licenciatura, que a formação do professor não é só e exclusivamente para ensinar, porque a gente não acredita que o ensino possa estar desarticulado da ideia da curiosidade por aprender, e não se aprende senão exercitando essa curiosidade, olhando para o aqui e para o iuris. E como passar isso para o aluno, senão desenvolvendo esse espírito, esse hábito, essa atitude, que é essa articulação entre pesquisar, produzir e socializar no ato do ensino. E aí pesquisa e ensino não estão desarticulados, e a gente acredita que, se não está acontecendo, mas temos que reforçar essa ideia de que a nossa licenciatura ela é a formação de professores, mas professores que têm a sua dimensão de pesquisador, e que o chão da escola tem que ser um chão por excelência de uma matéria, que é a matéria da pesquisa, da reflexão, para alimentar a matéria que se ensina, que é a sociologia. Então, isso tudo nós vivenciamos como desafio, tá certo? Agora, também queria chamar a atenção para pensar a memória desses 20 anos, é que dos 2 anos que tivemos, ou 2 anos um pouquinho mais, 7 meses foram de greve. A primeira greve dos 2 meses e a segunda greve dos 5 meses. Ou mais, né? Parece tão muito, né? Foi isso. E o interlúdio entre uma e outra, que não foi de calmaria, foi uma reflexão permanente para dizer assim, qual é a hora exata que a gente volta para a cena política. E é nisso que eu diria que eu acho que nós, das ciências sociais, nos colocamos, diria, de forma bastante presente nesse momento, nesse processo, vamos dizer, de uma greve que teve um modo de ser feita que durou 7 meses, praticamente em 1 ano e pouco, não é? 2 momentos de parada, em que, nesse momento, respaldado pelo colegiado das ciências sociais, nós atuamos no fórum de coordenadores, fincando nosso olhar, nossa leitura, e garantimos, junto com outros coordenadores, uma certa coordenação muito legal, garantimos uma certa luta, uma certa posição, tipo, vocês vão ter que pegar a assinatura ou a folha de frequência, né? Ou como é que chama? Tem que botar falta, aquela coisa, e sabíamos que podíamos dizer, não vamos fazer isso porque essa luta não é do salário só. É como que a gente ensina isso e aquilo. Então, isso foi um aprendizado muito grande para
para nós todos das ciências sociais, né? Então, assim, eu acho isso muito relevante para nas memórias do curso, porque houve essas mudanças, todo o curso já falou, dos 15. Mas uma coisa que foi marca na nossa memória do curso, eu tinha feito aqui todo um avoado, inclusive pensando epistemologicamente as ciências sociais, que lá abandonei já, porque também já estou terminando, mas uma coisa que eu acho interessante nesses 20 anos é que quando a gente olha o projeto de política pedagógica do curso, o primeiro político pedagógico, nós vemos um diálogo, uma tentativa de dialogar profundamente com as mudanças conjunturais da realidade, sobretudo cearense, da realidade regional, e esse objetivo de formar profissionais capazes de atuar nessa realidade, sobretudo marcado por mudanças. Então, a década de 80 no estado do Ceará estava registrado mudanças, sobretudo mudanças inseridas nesse conceito de modernização do Estado, modernização das relações de trabalho, e que requeria também mudanças na gestão. Eu acho que o curso de Ciências Sociais, ele nasce dessa reflexão, e não é à toa que as 3 grandes linhas desse currículo, que eram o associativismo, planejamento e pesquisa, buscavam dialogar justamente com esses desafios da sociedade cearense. Já quando a gente olha para a segunda fase, o segundo currículo dessas mudanças, a gente vai perceber que há também uma inflexão aí para o diálogo, dizer assim, que mudanças são essas, e a gente vai perceber que as questões mudam, né? E sobretudo, para pensar um profissional que seja multidisciplinar, um profissional que busque dialogar com as várias possibilidades, as várias perspectivas teóricas, os vários processos, entra aí cheio a intensificação da globalização, seus sentidos, a relação entre o global e o geral, enfim. E aí é essa o desafio. E, inclusive, eu tinha feito aqui alguns incômodos perturbadores, né, que marcam as ciências sociais nessa nova conjuntura, e sobretudo as ciências sociais da UES, que eu queria só deixar esse recado final, que é essa ideia do seguinte: para pensarmos desses 20 anos, que a primeira questão, só vou dar tópicos, que eu acho que está um desafio para a gente, nesses últimos 20 anos, tirar a condição. A primeira questão que eu diria é esse desafio da gente superar as análises fragmentárias, né, que está aí no nosso horizonte, né, sobretudo no campo da pesquisa, da extensão e do ensino. Né? Essa ideia de assumir uma sociologia crítica e reflexiva, né, que possa produzir ferramentas para ajudar as pessoas nos seus processos de inserção, né, e sobretudo da transformação e das mudanças sociais. Né? Uma terceira questão que eu acho que é desafio para nós é essa ideia de a gente aprofundar mais o debate desse campo da superação da dependência, né? Sobretudo dessa ideia que sai da descolonização do pensamento, mas, sobretudo, de pensarmos ou incorporarmos nas nossas pesquisas, nas nossas aulas, na nossa reflexão, essa ideia de que, no plano geral, é o que Boaventura chama de epistemologia do Sul, pensando assim em grupos mais específicos. Cada vez mais eu estou me aproximando do grupo de estudos da subalternidade, aquele grupo de AME que propõe, né, essa ideia de pensar a subalternidade e, sobretudo, o pensamento, a construção do pensamento ou das narrativas ou dos enunciados que são construídos de um ponto de vista colonizador, que constrói
vamos dizer assim, uma cosmogonia sobre o subalterno, sobre o terceiro mundo, e isso daí é preciso refletir profundamente para ver se a gente muda esse eixo epistêmico, e nessa linha eu acho que nós precisamos também revalorizar os pensadores cearenses, a produção local, tantos clássicos cearenses que a gente não pensa, não estuda mais, né? A gente, eu diria, pouco se fala sobre as contribuições dos nossos clássicos. O Rodolfo Teófilo, ninguém mais conversa, não existe. Então, nessa linhagem de uma sociologia crítica, que já tem grupos em toda discussão, a própria Europa, Boaventura Souza, Spivak, Rompava, Vinadares, no grupo da subalternidade, e aqui pensar essas questões, porque eu acho que a gente precisa pensar isso, né? Aí, por fim, a outra que é essa história aqui de o papel, aí disso tem uma questão, é pensar o papel das ciências sociais nesse processo, dinâmica, né? Pensando essas novas temáticas, e veja as ciências sociais, por fim, que as ciências sociais que hoje nós temos praticados como acumulação desses últimos 20 anos é uma ciência social, ou umas ciências sociais inexoravelmente amarrada ou comprometida com essa perspectiva das heranças, das rupturas, das sínteses, né? E achar que não dá mais para pensar numa perspectiva apenas estruturalista da interpretação, nem muito menos apenas naquelas perspectivas das teorias da ação, né? E eu acho que nós experimentamos individualmente ou grupalmente questões de perspectiva mais estruturalistas ou de variação, e eu acho que o desafio está sendo essa síntese interpretativa, né, das nossas ciências sociais. E isso tudo feito com paixão, né, como diz Floresta Fernandes. Então, gente, diria que essa a questão que eu digo, o que tem na minha memória sobre esta memória dos 20 anos. Para mim, tem muito mais coisas do que essas vãs palavras, mas a gente tem que recortar algumas coisas para dizer aquilo que a gente está, né, pensando no seu fragmento. E eu deixo aqui uma provocação. É uma provocação que já apareceu no colegiado, é a minha provocação quase, um desafio quase pessoal. Eu queria incitar vocês, estudantes, para ver se embarca em alguma coisa nesse sentido. Temos 20 anos de estudo e nos perguntamos quem são os cientistas sociais formados pela UES, onde estão, o que fazem, como estão. É uma questão. A outra, nos últimos 20 anos tivemos muitas pesquisas dos professores, muitas publicações. No conjunto dessas publicações dos professores das ciências sociais, o que dizem? Que questões colocam de ordem metodológica, de ordem teóricas? Que autores, que conceitos foram operantes no conjunto dessas publicações? Não temos. Ainda mais, nos últimos 20 anos, temos cerca de quantas monografias, Angelita? 309 monografias. E eu diria, se eu disser, eu tiraria o Estatuto de Verdade do que eu falei anteriormente e digo como hipótese. A cada período histórico, as ciências sociais dialogam profundamente com o seu tempo, pegando os projetos político-pedagógicos. Isso é uma hipótese que precisa de uma investigação mais indutiva, que é para dizer, no conjunto dessas monografias, que temas relevantes foram produzidos, que autores clássicos e contemporâneos foram trabalhados, que conceitos, que teorias, enfim, o que produziu as ciências sociais nesses últimos 20 anos. Creio que nós não temos. São questões outras, tem outras tantas que estão bem objetivadas nos rascunhos, que eu digo, nós não temos. Eu diria, e ninguém está estudando isso. Cadê
Cadê os moços das monografias que querem fazer? Eu conheço um ou dois, não, eu quero fazer umas coisas mais teóricas, pensar sociologia, não sei o que, não sei o que. Eu digo, vamos pensar, vamos fazer um projeto para a gente discutir, investigar, bisbilhotar a nossa biblioteca, fazer um levantamento, um inventário, que é um inventário teórico, metodológico, de autores, de temas, de possibilidades que essas ciências sociais, as nossas ciências sociais, produziram para pensar o nosso tempo, pensar o Ceará, refletir sobre ele e produzir algo sobre. E eu acho que está faltando agora essa metalinguagem, que é uma sociologia da sociologia da UES, em profundo diálogo para pensar a sociologia, né? E botar a própria sociologia da UES, ou a ciência social da UES, no cenário ou no campo das ciências sociais e estabelecer assim um diálogo com o conjunto dos demais interlocutores. Então eu deixo isso como uma provocação para dizer, este vazio está para ser preenchido. Professores, alunos, nós todos precisamos nos ocupar com este empreendimento, com este projeto, que eu creio que é de fundamental importância para o nosso curso. Isso deveria ser para, em cima desse produto, discutirmos os 20 anos. Mas isso não quer dizer que está aqui vale, para dizer, os 20 anos nos levaram a pensar coisas sobre esses 20 anos que poderá redundar em dissertações, em teses, enfim, em artigos, em publicações, para a gente pensar nas ciências sociais. Então, a gente pouco está falando sobre um momento também de elaboração, de formatação do mestrado, tá certo? E a Celeste está aqui, mas outros colegas também que participaram desse momento. Esse foi um momento importante. E a gente lembrar que o mestrado de políticas públicas, né, ele está vinculado ao curso de ciências sociais também, não só de ciência social, mas você como coordenador, né? Então tem toda uma história também que precisa ser, né, pensada. Foi um momento difícil, vai ter 10 anos ousado, né? Vai fazer 10 anos, foi um momento muito ousado, porque eu lembro que até aquele momento só se pensava em curso de especialização, né? O tempo todo estavam se elaborando cursos de especialização, e naquele momento o curso de ciências sociais foi ousado, foi criativo, né? O Horácio podia já também, que foi uma mentora, né? Celeste, ok. Sim, não. Eu só queria, então, agora já fechei, muito obrigado. Só queria aproveitar a ocasião só para dar uma vez. Certo? Que é o seguinte: está começando hoje o seminário Cartografia da Criminalidade e da Violência em Fortaleza, que é um seminário para socialização preliminar dos dados de uma pesquisa que está sendo realizada pelo COVIL, Conflitualidade e Violência, pelo Rose, e pelo Lab Vida, coordenado pela professora Glaucília, e pelo LEV, Laboratório de Estudo da Violência da UFC, coordenado pelo professor César Barreira, em parceria com a Guarda Municipal de Defesa Civil de Fortaleza, da Prefeitura Municipal, com o apoio do Ministério da Justiça, Senasc e Pronas. Então começa hoje às 18 horas com uma conferência e continua amanhã, de manhã e de tarde, com duas mesas, uma criminalidade e violência urbana, recortes temáticos, e uma segunda mesa que é violência e segurança do Grande Bom Jardim, diagnóstico, estratégias e políticas públicas. Esse seminário é mais ou menos fechado, é destinado para o público, os agentes da segurança pública, convidados de pesquisadores e nossos estudantes da graduação e da pós-graduação. Todos se sintam convidados. Quem participar receberá um certificado, sobretudo quem for da licenciatura, isso daria uma oportunidade para estágio de 10 horas, né? E começa às 18 horas no auditório do César, lá no Itaperi. Né? Começa com essa conferência e após isso um coquetel.
né? Para os convidados. Ok, gente, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer minha exposição sobre os 20 anos de Ciências Sociais, tentando fazer uma vinculação entre a biografia das pessoas e um pouco o contexto, a história, né, desses 20 anos que nós estamos comemorando hoje. Então, a gente aprendeu a fazer essa vinculação entre a biografia e a história com o Ralph Mills, né? Que ele é um sociólogo norte-americano, não funcionalista, e que ele vai mostrar como que a vida individual ela se explica também pelo contexto, pela história, pela forma como as pessoas se relacionam com esse tempo que vive e que atua, né? Então, assim, a gente pensar 20 anos de um curso acadêmico que reflete sobre o mundo das pessoas, o mundo da política, o modo de sentir a vida, as relações sociais, seria pensar esse momento histórico vivido por nós e que nos modificaram como pessoas e como intelectuais. Dessa forma, essa ambientação conjuntural, ela vai nos influenciar, mas ela não nos molda completamente, né? Nós podemos alterar essa influência, porque nós decidimos a nossa prática, nós fazemos as nossas opções e seguimos certos caminhos e não outros. Então, assim, um pouco retratando como foi a minha formação, porque os professores que estão aqui, eles passaram pela UFC, né? A maioria dos professores aqui são formados pela UFC, porque não tinha UES, não podia nem ser formado pela UES. Hoje a gente já tem professores que são formados por nossa casa, portanto, já são frutos e produto dessa nossa prática acadêmica. Mas a gente que vem de outros cursos, né, que estamos aqui, eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, eu entrei em Belo Horizonte, no final dos anos 70, e eu era imigrante nordestina, do Ceará, de voz cantada, que meus colegas mineiros brincavam, gostavam de escutar esse sotaque diferente. Eu encontrei essa como uma utopia. Eu queria ver assim, que o contexto histórico ele traz uma utopia. Qual a utopia daquele tempo, do tempo das nossas formações, e qual a utopia hoje, desse tempo que a gente está atuando como profissional e estamos formando novos profissionais dessa área. Eu diria que aquela utopia que nós encontramos, ela significava jovens que, em busca de um saber crítico, que lutavam contra a ditadura militar que já tinha 11 anos, que colocavam seus conhecimentos a serviço de uma causa, que era libertar o povo brasileiro da opressão. Muitos colegas deixaram o curso e foram para a clandestinidade. De volta ao Ceará, transferida da UFMG para a UFC, encontrei uma turma, meus colegas, apavorada com a repressão do movimento estudantil e receosa de ir contra as imposições dos professores e da direção acadêmica daquele momento. Como eu era de fora, entre aspas, né, a Cearense não tinha migrado, mas como eu vim de Belo Horizonte, eu era como se fosse de fora. Com outra experiência de DC ativo, que trazia Otávio Verde para discutir com a gente, que fazia grandes discussões políticas, eu pensava que eu podia também modificar a universidade. Meus colegas diziam, não era por aí, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. E os meus colegas ficavam assim meio apavorados, porque eles estavam saindo de uma história de grande repressão. Os colegas deles tinham sido presos, torturados, né? Então, eu entrei em conversa com muitos colegas e professores nessa ocasião, e daí eu trago diversas vivências. Por exemplo, como compartilhar o último ano da faculdade com a Rosa da Fonseca, que foi reintegrada à universidade depois de sua prisão como presa política, de ter sido aluna da Maria Luísa Fontinelli, da Maria Laura Pinheiro, e de ter ido sem beca para a formação, para o dia da formatura, e lá eu e a Rosa convencendo nossos colegas de que a gente devia tirar as becas, que aquelas becas eram roupas tradicionais, não tinha nada a ver com a... para vocês verem o nível da discussão que a gente travava naquele momento. Então, dessa época também a participação que a gente fazia como estudante, que juntava dinheiro para dar para os colegas que pediam para ajudar a guerrilha do Araguaia, a participação meio observando o movimento feminino pela anistia. A gente também participou da distribuição do Mutirão, que foi um jornal alternativo cearense,
feito por intelectuais de esquerda, que foi criado na sala do prédio do Diogo, que a gente tem o Rogério Martins de Paula como presidente que também participava desse jornal, que é um jornal muito interessante, que fazia uma crítica ao sistema político. É dessa época também as nossas vidas da Casa Amarela, o medo de Eusélio Oliveira, de nos barrar na conta, porque a gente não tinha carteirinha de estudante atualizada. E aí a gente assistiu muitos filmes e fizemos muitas discussões sobre o cinema do Pasolini, do Bergman, do Buñuel, do Glauber Rocha. Filmes que nos formavam uma linguagem alternativa que apresentava a realidade de diferentes ângulos, e que nos inseria no mundo do cinema de vanguarda local e internacional. É dessa época o contato com a primeira turma que se formava na UFC, que estava organizando a Associação dos Sociólogos do Estado do Ceará, a ASEC. Me lembro que a gente foi na casa do Supremo Galena, eles estavam tudo reunidos para formar a Associação dos Sociólogos, e a gente foi pedir ajuda para alguma coisa, gente estudante, eles eram os nossos colegas que estavam se formando. E a casa do Supremo Galena, ela servia para isso, para alugar para as organizações, né? Depois a gente foi atuar no Teatro IAB, na sede do IAB, aqui na Avenida Carapicuíba. Essa Associação de Sociólogos do Ceará, eu tive a honra de posteriormente participar como associada e depois como secretária-geral. E a discussão que a gente fazia com os colegas era que a gente queria participar da Associação de Sociólogos, e eles diziam, não, só quando vocês se formarem, porque dos sociólogos, eles não são ainda sociólogos. Mas a gente é diferente de participar desde estudante. Então, uma briga um pouco assim interessante que a gente trabalha naquele momento. E a Associação Civil, a gente chegou até a Associação Profissional dos Sociólogos do Estado do Ceará, a PS Ceará, entidade pré-sindical, que teve importante atuação em congressos nacionais, participação em entrevistas de jornais. A gente atuava muito na Associação dos Geólogos do Brasil, a AGB Ceará, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB Ceará, e a gente defendia o Parque do Cocó, a substituição da especulação imobiliária. A gente aprendeu muito com os geólogos, com os arquitetos, né, formando essa visão mais ampla das ciências sociais. E também foi dessa época que a gente fez também toda uma discussão contra a ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, que é um fantasma que ronda até hoje a economia brasileira e que agora está sendo mais dinamizada. Desde 76 que a gente tem essa ameaça da ZPE para o Ceará. Foi nesse período também que a gente fez parte do Viés, que é o jornal da APS, Associação Profissional Socióloga, que teve duração de apenas 3 edições, e participaram dessas edições do Tadeu de Andrade, nosso colega, a Glória Dior, a Iris Barreira, eu, e que a gente contou com a contribuição do Ciro de Paula, que é o jornalista professor da comunicação da UFC, e que trouxe muitas entrevistas interessantes, como da prefeita Maria Luísa, a primeira mulher a capitanear Fortaleza. Então, nesse contexto, foi de formação dos professores que criaram esse curso, porque de alguma forma era o contexto do curso de Ciências Sociais que estava em evidência aqui, né? Então, era um momento que a gente refletia que tinha grande importância esse tipo de participação política, crítica, mais ampla, articulada com os movimentos da cidade, políticos em todas as áreas, né? Então a gente sabe que esse olhar que a gente, por exemplo, que esse olhar sobre o movimento histórico, ele não, que eu estou trazendo para vocês, ele é um viés particular. Nem todo mundo viu o momento histórico com esses olhos, né? Então, assim, o contexto e a biografia e a história, ela passa pelas mediações que nós, indivíduos, fazemos com a nossa história. Então, você tem uma história dinâmica política que você pode passar à margem dela, né? Então, nesse sentido aqui, me tocou esses anos de minha formação acadêmica, que hoje explicam como eu vejo a universidade, como posiciono diante dos dilemas da universidade, do seu desafio. Porém, outros colegas viram e sentiram esse momento de modo diferente e agem diversamente a esse tipo de posição político-pedagógica. Na origem, hoje, temos diferentes campos de atuação e de consciência política que faz essa pluralidade diversa, que é o curso de Ciências Sociais. Como no restante da sociedade, que se manifesta de modo contraditório e múltiplo, também nós, no interior do curso de Ciências Sociais, temos essas diferenças, essas oposições e contradições na formação e no modo de agir dos nossos professores, tanto fundadores como atuantes no momento.
Então, com essas informações, eu queria um pouco compor essa utopia daquela época de origem do curso, que era uma época de mudança, de ação estudantil, inclusive de ação militar de esquerda, uma onda de levante, de forças populares, de crença na possibilidade de outro tempo, de outra sociedade. Era um tempo de revoltas, esse tema que foi originário desse grupo que formou o curso de Ciências Sociais. Né? Eu tive fazendo algumas pesquisas nos jornais e para ver assim, há 20 anos como era o contexto, a gente vai vendo muitas coisas. Né? Por exemplo, a gente passou muita informação sobre a queda do muro de Berlim, né? E há 20 anos. 89, quando a gente mudou, a gente veio da Constituição Brasileira de 88, que houve uma grande mudança na forma de organização do povo brasileiro. O sindicalista, a gente não podia ser do servidor público, não tinha sindicato, a Constituição vai permitir essa organização. A gente veio do momento de criação do MST, 25 anos no Brasil, 20 anos no Ceará. A gente vem da criação do PT, de outras organizações, da CUT, né? Então é um momento realmente de grande efervescência e que vai permitir uma criação de um curso num formato crítico, reflexivo. Por isso a gente tinha na nossa grade primeira o estudo sobre o Estado, planejamento, associativismo, sindicalismo na América Latina, Nordeste, um pouco retrata e explica essa forma de ver, né? Então, eu andei pesquisando um monte de coisa. Tinha, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, tem 19 anos, que é o quê? É o direito do consumidor a defender, né, contra os preços, a qualidade dos produtos. Então, a sociedade como um todo estava mudando, estava participando, estava mais ativo, mais consciente politicamente da sua ação, da sua atuação na sociedade. A gente também vê, no plano da economia, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que completa 20 anos, que ele veio fundamentar a SUDEM, veio viabilizar economicamente os investimentos no Nordeste, que a gente está pelo no Nordeste, teve também muitas comemorações desses 20 anos. E, por exemplo, o Chacrinha, né, também aparece nesse momento. O Chacrinha era na televisão, era a própria expressão da anarquia, alô Terezinha, né? Quem não se comunica se publica, e ele dava abacaxi para as pessoas. Então, assim, que não cantava bem, mas muita gente passou por ele e foi até hoje Roberto Carlos, Fábio Júnior. E ele era um momento que expressava assim, também, do ponto de vista televisivo, a crítica social, a desconstrução dos modelos, a possibilidade de liberdade, de fazer o que quisesse, né? Então é um pouco essa ideia que a gente queria passar e por fim dizer que hoje, dos anos 2009, que utopia que a gente vive hoje, né? A gente um pouco, parece que tudo isso é meio atrasado, meio antigo, que já passou, mas eu diria que 2009 ela também ainda traz essas pessoas que têm esse pensamento e pensam nesse propósito, né? Recentemente a gente viu o nosso companheiro Bergson, que foi um líder da Guerrilha do Araguaia, que foi desaparecido, que voltou, agora foi encontrado os corpos, a ossada, né? E que veio ser enterrado aqui em Fortaleza. Então, assim, uma recuperação desse tempo, de dar a possibilidade que o direito seja garantido, pelo menos seja discutido a ditadura e todos os seus efeitos sobre a sociedade, sobre a juventude, e em especial sobre a juventude, né? A ditadura cegou muitas vidas que era estudantil como nós. Então é um pouco um tempo que recupera algumas utopias, né? E eu diria que a gente pode dizer que hoje é um tempo também da conciliação, do deixar o outro fazer, do não se importar com nada, do exercício da liberdade absoluta, que gera crise dessa capacidade de realização, porque você pode fazer tudo participando do que você vai fazer. Mas também a realidade é mais complexa do que isso. Convivemos com multiplicidade de modos de fazer esse tipo de vida social, empates e tensões permanentes permeiam o curso e permeiam também quem faz esse curso. Temos também forças que querem mudar, que sempre quiseram mudar, transformar, realizar, fazer e deixar os outros fazer. Os contextos de ontem e de hoje não conseguem suplantar aquilo que eu acho que é essencial, que é a própria natureza da sociologia, das ciências sociais, a sociologia ampliada que eu entendo,
incorporando antropologia e ciência política, né, que é uma forma de ver a sociologia diferente, e que essa ciência, ela é além do indivíduo, ela atinge, toca o social, o ser social. Então, por causa dessa natureza, dessa característica, é que os tempos históricos, a sociologia, ela se relaciona com esses tempos históricos nessa perspectiva do coletivo, não do individual, né? Por isso que é próprio da nossa ciência essa visão do compartilhado, do pleno, do integrado, em suas contradições e mudança em todas as suas épocas. Somos o que aprendemos e somos aprendendo porque aprendemos com a história e com a cultura. E, portanto, nós somos seres coletivos. Essa ciência dá essa dimensão de seres coletivos que pensam sobre o mundo como o mundo de todos, né? Não um mundo individualizado, pequeno, estreito. Então, assim, eu acho que eu até pedi a ajuda do Gleison, meu bolsista do LEPOP, ele fez um levantamento sobre os períodos históricos que aconteceram para fundamentar essa nossa perspectiva de análise sobre esses 20 anos, né? E pelo que foi dito pelos meus colegas nesses 12 dias, e eu me vendo na coordenação, né? Vendo assim, como muita coisa foi feita e como a gente não conhece, a gente perde essas coisas, né? Nós temos um documento, não sei o que, eu já olhei os documentos, tudo que tem na coordenação, não encontrei esse documento. Isso onde é que está? Tem que achar esse documento, né? Aí depois tem a visão, esse livro, essa revista, que não tinha nem exemplar na coordenação. Tem um arquivo morto ali, que eu já fui lá, que eu não consegui nem passar dois passos adiante, porque tem televisão, computador, mesa, moeda, tudo amontoado, você não consegue resgatar. Por isso que a gente pensou nesses 20 anos, nesses olhares da memória, exatamente nesse sentido. Que as pessoas viessem falar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, que a gente pudesse gravar, publicar. Os colegas que apresentaram o trabalho, por favor, entreguem seus textos. E quem não participou na mesa, quiser dar a sua contribuição, façam também textos que a gente incorpora nessa publicação, que é a nossa pretensão de fazer isso. Né? Alunos que têm aluno que tem 20 anos de faculdade, podia também participar de minha trajetória nos 20 anos, para mostrar como fez as mudanças. Então, assim, tudo a gente está por fazer, tudo a gente já tem alguma coisa acumulada que precisa ser aproveitada, né? A gente não está partindo do nada, nem a gente vai acabar. Quando fala um monte de coisa, meu Deus, quantas coisas a gente pode fazer ainda que a gente não fez, a gente não está fazendo nada. O que a gente vai fazer? Fica uma certa angústia, mas eu acho que quem virá depois poderá dar continuidade a esse trabalho. Como vocês veem, é um trabalho muito longo, muito bonito, com muita dedicação, muito empenho, e que eu só queria que a gente fizesse formar bons profissionais, bons cidadãos, bons políticos e bons sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, para dar continuidade a essa transformação grande para o próprio processo de desenvolvimento da humanidade. Muito obrigada. Obrigada, professora. Gente, antes de abrir espaço para as inscrições, para considerações, questionamentos, dúvidas, algo do tipo, eu queria fazer alguns agradecimentos em nome da comissão. Tá? Começar pelo diretor do centro, Marcos Solares, que não está aqui, mas ontem a gente teve. A vontade de levar as pautas. Na verdade, eu estou apresentando o professor Marcos Solares, porque houve uma entrevista agora pela manhã, inclusive eu estava em sala de aula, me ligaram para vir para cá para sábado. Pronto, esse Solares não pôde estar, mas a outra coisa também, agora aproveitando, referir mesmo, agora 11 horas, o pessoal está convidando. Já apresenta? Bom dia, pessoal. Eu sou a diretora do centro do GAS, eu estava na sala de aula agora, e o professor Marcos realmente teve um probleminha agora pela manhã e pediu que eu viesse aqui apresentar. Então, e eu queria também convidar vocês, 11 horas, o coral da UES e a orquestra de sopro também da UES, regida pela professora Inês Beatriz, que já está aí há um tempão aguardando vocês. Ela vai começar às 11 horas essa apresentação e a gente queria muito que
vocês estivessem lá, porque ela precisa de público, né? Ela está dizendo que precisa muito do público. E aí já vai ser. Onde vai ser? Vai ser lá no Polo, né? Então, assim, é importante que a gente privilegie, porque o pessoal vem da TI para cá, muito trabalho, né? Um trabalho muito sério, muito bonito da professora, e seria interessante que vocês fossem ouvir. Agora, aproveitando, assim, para não deter mais, eu achei interessante a fala do professor Gil, né? Eu só peguei as duas últimas, também da professora Adelida, e o que eu queria chamar a atenção, assim, eu achei interessante que ele falou da pesquisa, né? E a pesquisa é toda hora a gente está pesquisando. Inclusive, nem quando ela tem fomento, a gente está pesquisando. Todo momento em sala de aula. Achei que as notícias que queria destacar na fala dele. E da professora Delida, essa memória toda que ela fez, eu nem sabia que ela tinha sido aluna da professora Maria Luísa, companheira da Rosa, isso é muito interessante. E esse resgate. Eu acho que o Centro de Humanidade está com um projeto de resgate da memória muito maior, além dos cursos, que é um resgate de toda a memória do centro. Eu acho que todo mundo aqui poderia contribuir, não só as pessoas que estão já, né, aqui, como os alunos também. Então, eu queria agradecer e justificar, né, a ausência do professor Marcos Amaro. Obrigada. Continuando, né? A jornalista vai falar, ter dado maior publicidade do evento. A TV Diário, fazendo entrevista, Diário do Nordeste, a professora administradora do evento, o professor Edson, que colocar a nossa marca nas bolsas, a professora Luísa, pelos livros, os nossos livros, não saem com isso atrás, a própria professora Letícia, a Projeto Pereira, as livrarias Lua Nova, a Ciência, livro técnico e acadêmico pela doação, os nossos livros, que foram publicados, os livros que vão servir de premiação, que se destacaram no curso de fotografia, aos professores Paulo e Cadman, que têm feito parte da banca de criação da fotografia do concurso, aos alunos Natan, Robert, Gonzalo e Jaqueline, pela colaboração também, às tesouras, pela dedicação. O Iofan, pela gravação, tá obrigada, e quem a todos que participaram e colaboraram de alguma forma no evento. O professor Givaldo agradecendo mais uma vez pela importância fundamental do nosso evento. Obrigada pela publicidade. E quem quiser já fazer um questionamento, alguma consideração, já pode fazer, tá? Tem uma pergunta do jornalista, para Geraldo de Paulo aqui, tá certo? A professora Delita vai responder. A gente abre espaço. Falou? Celeste, vocês são aceitos, tá certo? A pergunta do Geraldo é todo mundo vai fazer as perguntas, a gente responde todo mundo, tá certo? 3 em 3 é melhor? Né? Ou não? O jornalista Geraldo de Paula, da revista Caros Amigos e Diário do Nordeste, pergunta: diante da crise que enfrenta a UES, culminando com a anulação do vestibular, que influências exerceram nos andamentos dos trabalhos do curso de Ciências Sociais? Possam, inclusive, algum repensar nos projetos que a governação tem em mente executar, por exemplo, que se encerra famosamente hoje? Bom dia a todos. Onde o Hélio disse que eu deveria falar, eu achei muito interessante a fala da Adelita, de memória, de registro, aproveitar esse momento de registro, porque ontem eu mergulhei no passado, na minha história, nos acertos, nos erros. Foi muito bom a experiência ontem. E assim, eu queria parabenizar para falar de tantas coisas, não sei como é que vocês conseguiram em tão pouco tempo falar de uma série de coisas. Parabenizar a equipe de hoje e dizer assim que em termos de registro, né, que eu venho de uma turma de mestrado que houve um rompimento com objeto de investigação. Minha formação foi bem marxista, gramsciana. Eu entrei num curso de mestrado querendo estudar Agnes Heller, dupla jornada do cotidiano público e privado.
E por já ter participado de 2 estágios no bacharelado, onde era difícil articular essa praxe revolucionária, a ação e a teoria. Então, eu vou falar um pouco da extensão, da importância da extensão e da importância do engajamento dos alunos da extensão, registrar alguns momentos e agradecer. Quer dizer, eu fui muito movida pelos estudantes, pelo diretor, pelo reitor, pelo professor Petrola, que aqui eu faço uma homenagem a ir para a extensão. Eu não entendo a sala de aula sem articulação de pesquisa, ensino e extensão. Não foi apresentado em nenhum momento, não fala sobre extensão. O GPDU teve a atuação em extensão. Extensão, o professor ganha mais direito de liberação, de carga horária, mas com seu currículo com ponto menor ponto. Também é um trabalho árduo, de formiguinha, que tudo é muito difícil na universidade, organizado, tem os prós, tem os contras. E assim, eu queria registrar nesse momento, agradecer a 4 professores, a Celeste, o professor João Tadeu, a professora Neuma, e a Rosa Ferraz, pelo apoio de um seminário que teve aqui, Sistema de Qualidade de Vida e Sistema Penitenciário, onde nós trouxemos o maior ato cívico, até foi coordenado por mim, pela Ana Maria Norões, mas quem fez esse seminário foram os estudantes. Compareceram todos os delegados de Fortaleza, o auditório estava lotado, ex-presidiários, presidiários em exercício, inclusive, do curso de Ciências Sociais, preso aqui no auditório. Também, assim, outra coisa, assim, de vocês, estudantes, catucarem os professores, cobrar, estimular, a gente também é muito levado por vocês. Uma coisa que eu me lembro, assim, que no véspera de feriado, uma das minhas bolsistas, a Irlande, disse: vamos trazer o Lama Magna Santa. A Madalena disse: não vai ter ninguém para falar sobre zen budismo e física quântica. Então esse auditório estava lotado, com gente sentada no chão. E a Irlande disse: está vendo? E aí assim, eu ia muito na onda desses estudantes. Também agradecer a presença, assim, do querido professor Eduardo de Adair, professor Bira, que se encontra bem isolado, nos eventos da universidade. Pesquisa também foi uma coisa muito importante na minha vida. A produção de um filme documentário, Como da Sacra na Rainha do Sertão, onde muita chuva, esse auditório lotado, já está aí, deixou de atender convites de grande importância para estar aqui presente. E assim, eu fui uma professora que teve muito trabalho, tive muitas dores, mas muitas alegrias. E quero dizer assim, que eu não entendo, eu concordo totalmente com a Boaventura, que essa articulação, não só pesquisa, eu sou totalmente contra o que diz o Lavrentiy, que nós somos críticos sociais, nós somos interventores sociais, interagir. Então, assim, muito extensão, não é só a prática da SETES, de vejo, vai agir, mas daquela coisa que quando a gente está muito na ação, a teoria precisa estar perto para refletir, ao mesmo tempo agir na realidade, vejo, vai agir, a metodologia da SETES, a pesquisação do Juninho Grandão, e aí, assim, é mais isso, eu vou falar pouco, porque eu tem muita gente querendo falar. Passo para a Celeste, também agradecer. Outra coisa que eu lembrei agora, tanta coisa ao Paulo Caradibol, ao Pedro Conjão, que estiveram aqui numa disciplina que eu tentei fazer isso, articular pesquisa, ensino e extensão, falando sobre qualidade empresarial nas ciências sociais. E aí, assim, queria agradecer essas pessoas e estimular vocês não só
o CA está se organizando, né? Parabéns à coordenação da professora Adelita, a gestão passada, a professora Marinina, onde tivemos brilhantemente a comemoração dos 100 anos do Levi-Strauss. E assim, dizer que tudo é muito mergulhar no passado, é se autoavaliar. Eu agora estou mais preocupada com questões de antropologia contemporânea. E obrigada. Tem quem não acredite em vidas passadas, né? Se isso aqui não for terapia de vidas passadas, eu não sei o que é. Eu já descobri umas 4 encarnações. De tanta coisa que tinha feito que a gente não se lembra. Esse seminário que a Luísa está falando do sistema penitenciário foi uma coisa magnífica, né? Corajosa, ousada, né? E tanta coisa que a gente vai deixando passar. Eu queria, se a mesa me permitir, falar só um instantinho sobre esse negócio da consciência do vestibular, que foi uma pergunta colocada. Realmente, eu acho que está passando a UES por uma crise nesse sentido. Eu fui com muita honra, mesmo da Comissão Executiva do Vestibular, em outra gestão, onde a UES era exemplo nacional, né, na gestão do professor Dani, éramos absolutamente referência, muito pouco por mim, que passei lá rápido, mas eu quero dizer, a equipe mesmo que estava lá, que tinha construído, era uma referência. E de repente, de algum tempo para cá, é vergonha atrás de vergonha, gente, é vexame atrás de vexame, perdendo rapidamente a credibilidade e o reconhecimento que foi acumulado durante muito tempo. Eu acho que a gente podia tentar realmente fazer alguma coisa sobre isso. Eu queria lembrar, viu, Adelita, você que é a nossa líder agora, como nós estamos precisando disso, né? O mundo inteiro está, a gente pode cuidar do mundo inteiro, mas como a gente precisa alimentar a alma, né? Fazer esse tipo de troca, ouvir os colegas, lembrar, conhecer coisas. Por exemplo, foi colocada aqui informações que eu mesmo estava afastada durante uma época daqui, não sabia. E nós estamos reproduzindo aqui dentro, no tal do curso que era para ser